O aplicativo do banco mandou uma notificação de um Pix de R$ 200 para um nome que eu nunca tinha visto antes, às 11 da manhã de uma terça-feira comum. Minha esposa pegou o celular da minha mão antes que eu terminasse de ler o nome completo, sorrindo, dizendo que já sabia do que se tratava, como se a pergunta já tivesse sido feita. Só que ninguém tinha perguntado nada ainda. Ela beijou minha testa, falou, depois eu te explico, amor, com uma calma que não combinava com a velocidade com que tinha tirado o telefone das minhas mãos, e voltou para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado ali, com a tela ainda acesa na minha cabeça, tentando entender por que uma transferência de R$ 200 precisava de uma explicação guardada para depois. À noite, quando finalmente perguntei, ela disse que era uma mensalidade atrasada da academia, um instrutor particular que ela tinha contratado sem me contar porque sabia que eu ia reclamar do preço. Fazia sentido. Ela sempre reclamava do joelho, sempre falava em voltar a treinar. Só que no extrato do cartão, 3 meses atrás, já existia um Pix idêntico, para o mesmo nome, também numa terça-feira, também por volta das 11 da manhã. Não falei nada sobre isso, guardei a informação do jeito que a gente guarda uma pedra no sapato, fingindo que consegue continuar andando normalmente. Nos dias seguintes, percebi que toda terça-feira, sem exceção, ela saía de casa cedo, para malhar antes do calor, e voltava exatamente 40 minutos depois de eu sair para o trabalho, nunca antes, nunca depois. O tipo de coincidência que só existe quando alguém está calculando alguma coisa. Meu filho, que tem 6 anos, perguntou um dia se o tio da academia ia no nosso churrasco de aniversário. Eu não conhecia nenhum tio da academia. Minha esposa riu, disse que ele estava confundindo com o personal do condomínio e mudou de assunto rápido demais para alguém que só estava corrigindo uma criança distraída. E foi só depois, lavando louça sozinho, que lembrei. Nunca tínhamos um personal no condomínio. No sábado seguinte, no churrasco de aniversário da minha sogra, resolvi puxar assunto com meu filho sobre esse tal tio da academia, tentando parecer casual enquanto virava linguiça na grelha. Ele disse que o tio tinha um carro branco e que uma vez foi buscar a mamãe perto da escola. Minha esposa, do outro lado do quintal, riu alto de alguma piada que a irmã dela tinha feito, mas percebi que ela tinha ouvido cada palavra. O riso veio meio segundo atrasado demais. Mais tarde, perguntei à minha sogra se ela sabia de algum instrutor novo na academia. Ela franziu a testa e disse que não fazia ideia, que inclusive achava estranho minha esposa ter voltado a treinar, porque ela sempre reclamou que a academia de manhã era perda de tempo. Foi a primeira vez que alguém, sem querer, contradisse a história que eu já tinha engolido como verdade. Minha cunhada, puxando outro assunto completamente diferente, comentou de brincadeira que ainda bem que resolveram aquele perrengue do carro, perguntando se o mecânico tinha sido honesto no orçamento. Fiquei confuso porque não me lembrava de nenhum problema de carro recente. Minha esposa respondeu rápido demais, dizendo que já tinha me contado, que eu esquecia das coisas. Só que era o tipo de mentira pequena que só funciona se ninguém prestar atenção, e eu, pela primeira vez em meses, estava prestando atenção. Naquela noite, no carro voltando para casa, perguntei sobre o carro. Ela disse que tinha sido um problema na embreagem, resolvido rápido. Nada demais. Perguntei por que não tinha me contado. Ela disse que não quis me preocupar com uma coisa tão boba. Fiquei calado, olhando a estrada, enquanto no fundo da minha cabeça uma pergunta ficava girando sem resposta. Por que ela já tinha uma explicação pronta para uma pergunta que ninguém tinha feito ainda? Dias depois, revisando o extrato do cartão outra vez, agora com um cuidado que eu mesmo não sabia de onde vinha, encontrei uma cobrança de oficina mecânica que eu não reconhecia, numa data que coincidia exatamente com uma das nossas terças de academia. O valor era alto demais para uma embreagem simples, e o nome da oficina ficava longe, do outro lado da cidade, perto de um bairro onde a gente não tinha absolutamente nenhum motivo para estar. Passei a semana seguinte fazendo algo que eu nunca imaginei que faria, prestando atenção em detalhes que antes eu nem registrava. A hora que ela saía, a hora que voltava, o cheiro de perfume que às vezes parecia diferente do dela, o celular que de repente começou a ficar de tela para baixo em cima da mesa, coisa que ela nunca fazia antes. Comecei a checar o aplicativo do banco todo dia, de manhã, antes mesmo de tomar café. Encontrei mais 2 Pix pequenos para o mesmo nome desconhecido, sempre valores que pareciam calculados para não chamar atenção, nunca redondos demais, nunca altos demais. R$180, R$120. O tipo de quantia que se explica fácil e se esquece rápido.
Um dia, aproveitando que ela estava no banho, abri o Google Fotos no celular dela, que ainda estava logado no notebook da sala por conta do backup automático que ela mesma tinha configurado meses atrás para não perder as fotos do nosso filho. Encontrei uma pasta de fotos deletadas recentemente, ainda dentro do prazo de recuperação. A maioria eram fotos banais, o filho na escola, um prato de comida, o carro. Mas havia uma foto de um estacionamento que eu não reconhecia, tirada às 10h40 de uma terça-feira, exatamente na janela de tempo em que ela deveria estar na academia. Fechei tudo antes que ela saísse do banho, com o coração batendo mais forte do que eu gostaria de admitir. Não contei nada. Continuei jantando normalmente, rindo das piadas do meu filho, ajudando com a lição de casa, enquanto por dentro eu sentia que estava construindo um mapa de alguma coisa que ainda não tinha nome. No fim de semana seguinte, encontrei minha cunhada sozinha na cozinha da casa da minha sogra, lavando louça. Perguntei, tentando soar leve, se ela sabia de algum problema entre eu e minha esposa que eu talvez não estivesse enxergando. Ela hesitou. Não o tipo de hesitação de quem não sabe o que dizer, mas o tipo de hesitação de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Disse que casamento é difícil, principalmente depois que os filhos chegam. Uma frase genérica demais para alguém que normalmente falava sem filtro. Perguntei diretamente se ela conhecia alguém chamado nome que aparecia nos Pics. Ela ficou séria de repente, disse que não conhecia ninguém com esse nome e mudou de assunto rápido, perguntando se eu queria mais um pedaço de carne. Só que os olhos dela, por menos de um segundo, tinham desviado para o celular em cima da bancada, exatamente onde minha esposa tinha acabado de mandar uma mensagem. Naquela noite, no carro, resolvi testar uma teoria. Comentei quase de passagem que talvez fôssemos cancelar a academia dela, já que ela tinha reclamado tanto do joelho ultimamente. Ela travou por um segundo real, visível, o primeiro deslize genuíno que eu via nela em semanas, antes de dizer que preferia continuar, que estava gostando de se cuidar. A voz estava calma, as mãos, no volante, não estavam. A primeira prova real veio de um lugar que eu nunca esperaria. O porteiro do prédio da minha sogra, onde a gente costumava deixar o carro quando ia almoçar aos domingos. Ele me chamou de lado, meio sem graça, perguntando se eu tinha trocado de carro, porque tinha visto a moça descendo de um branco, modelo diferente do nosso, numa quinta-feira à tarde. Falei que devia ser engano, que minha esposa estava em casa naquele dia. Ele deu de ombros, disse que devia ser outra pessoa parecida. Mas o jeito como ele evitou meu olhar depois disso me disse que ele mesmo não acreditava no que tinha acabado de dizer. Cheguei em casa e, pela primeira vez, abri o histórico de localização do celular dela. Ela tinha me dado a senha meses atrás, para o caso de perder o aparelho, e eu nunca tinha usado aquilo para nada além disso. Na tal quinta-feira, o histórico mostrava exatamente o trajeto que ela tinha me contado. Casa, mercado, casa. Nenhum desvio, nenhuma falha. Perfeito demais para ser verdade, considerando que o porteiro jurava tê-la visto em outro lugar. Foi aí que lembrei de uma coisa boba. Ela sempre reclamava que o GPS gastava bateria à toa e desativava a localização em dias específicos, só para economizar. Sempre às quintas, sempre nos dias em que o histórico depois aparecia limpo demais. Decidi ir mais fundo. Usei o notebook, ainda logado na conta dela por conta do backup, e entrei no WhatsApp Web que, por sorte, ou falta de cuidado dela, ainda estava conectado de uma sessão antiga. As conversas recentes com o nome que aparecia nos Pics estavam lá, mas cuidadosamente limpas. Só mensagens sobre horário de treino e trocar de professor. Nada incriminador. Só que na aba de mídia, escondida entre fotos de exercícios genéricos baixadas da internet, havia uma única foto que não parecia baixada de lugar nenhum. Um selfie dos dois, tirado dentro de um carro branco, o mesmo modelo que o porteiro tinha descrito, com a data batendo exatamente com a tal quinta-feira. Fiquei olhando aquela foto por o que pareceu 1 hora, embora provavelmente tenham sido só alguns minutos. Não era uma foto escandalosa, não havia nada explicitamente errado nela, além do fato de existir. Os dois sorrindo, casuais, como quem já tinha tirado dezenas de fotos parecidas antes. Fechei o notebook antes que ela descesse as escadas. Naquela noite, deitado ao lado dela, ouvindo a respiração calma de alguém que dormia sem culpa nenhuma, entendi que não estava mais lidando com suspeitas. Eu tinha uma prova. O problema era que uma prova não vinha com explicação nenhuma.
só abria um buraco maior do que a pergunta que eu tinha começado a fazer. No domingo seguinte, no almoço de família, percebi pela primeira vez algo que provavelmente estava acontecendo havia meses debaixo do meu nariz: os silêncios. Minha sogra evitando meu olhar quando eu falava da academia da minha esposa. Minha cunhada mudando de assunto rápido demais toda vez que o nome personal trainer aparecia na conversa. Até meu cunhado, que normalmente adorava provocar todo mundo, ficou estranhamente quieto quando minha esposa comentou, rindo, que estava cada vez mais em forma. Foi minha sogra quem, sem querer, deixou escapar a primeira fresta. Estávamos sozinhos na varanda, ela fumando o único cigarro que se permitia por semana, quando comentou, como quem fala do tempo: "Ainda bem que vocês resolveram aquela crise, viu? Fiquei preocupada com vocês dois esses meses." Perguntei que crise. Ela travou, percebendo o erro, e tentou consertar, dizendo que era sobre aquela fase estressante do trabalho. Só que meu trabalho não tinha passado por fase nenhuma de estresse recentemente. A dela, talvez. Quando voltei para dentro, encontrei minha esposa rindo com minha cunhada na cozinha, as duas com aquele tipo de intimidade cúmplice que só existe entre pessoas que compartilham um segredo. Assim que percebi minha presença, o riso mudou de tom, ficou mais performático, mais dirigido a mim do que genuíno entre elas. Depois do almoço, no carro, perguntei diretamente à minha esposa sobre a tal crise que a mãe dela tinha mencionado. Ela ficou séria, disse que a mãe estava confusa, misturando as coisas, que provavelmente estava falando de uma discussão boba que tivemos há meses sobre dinheiro. Só que eu me lembrava perfeitamente daquela discussão, e não tinha sido nada que justificasse preocupação da família inteira. Foi então que decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Liguei para meu melhor amigo, só para conversar, só para ouvir uma voz de fora. No meio da conversa, ele comentou, tentando ser gentil, que tinha ficado sabendo por alto de uns perrengues que a gente estava passando e que, se precisasse desabafar, ele estava ali. Perguntei quem tinha contado isso a ele. Ele hesitou, depois disse o nome da minha cunhada, como se isso fosse óbvio. Ali, sentado no carro sozinho, depois de desligar o telefone, senti uma humilhação que não vinha de descobrir uma traição, mas de perceber que praticamente todo mundo ao meu redor já sabia de alguma versão da história. Uma versão suavizada, editada, protegida, enquanto eu era o único ainda tentando montar o quebra-cabeça no escuro. Não era só a traição em si que doía, era saber que eu tinha sido, durante meses, o único personagem da minha própria vida que não tinha lido o roteiro. Voltei para casa em silêncio. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. E pela primeira vez percebi que estava aprendendo a mentir tão bem quanto ela. Depois daquele domingo, parei de perguntar e comecei só a observar, guardando cada peça sem mostrar nada. Foi assim que percebi que a linha do tempo que eu tinha montado na cabeça, algumas semanas, talvez um mês, estava completamente errada. As pistas mais antigas, quando finalmente prestei atenção nelas, apontavam para muito mais tempo do que eu queria admitir. Lembrei de uma viagem de trabalho que ela tinha feito quase um ano atrás, um curso de 3 dias em outra cidade que na época me pareceu perfeitamente normal. Revisando fotos antigas no computador, encontrei um post apagado do Instagram dela, ainda visível na aba de atividade recente por conta de um aplicativo de backup que ela esquecera de configurar direito, de um restaurante naquela mesma cidade, na mesma data, com uma legenda genérica sobre boa companhia. Não tinha nome marcado, não precisava. Comecei a notar também que certos hábitos dela, que eu sempre atribuía à personalidade, tinham datas de início muito mais específicas do que eu imaginava. O jeito como ela começou a dormir com o celular do lado do travesseiro, virado para baixo. O jeito como passou a tomar banho antes de mim, sempre, sem exceção, algo que não fazia no começo do nosso casamento. O jeito como certas palavras, treino, trânsito, reunião que estendeu, se tornaram um vocabulário quase automático, repetido com uma naturalidade que só vem da prática. Minha cunhada, que eu já suspeitava saber de alguma coisa, acabou confirmando isso sem perceber, numa ligação em que perguntei, já sem muita cautela, havia quanto tempo ela sabia. Ela suspirou, longo, cansado, e disse que isso já vinha desde antes do aniversário do meu filho, um aniversário que tinha sido há quase um ano. Não corrigiu a própria fala.
Não percebeu, até ser tarde demais, que tinha acabado de confirmar um prazo que eu ainda não tinha certeza absoluta. Perguntei, com a voz mais controlada do que eu me sentia por dentro, se minha sogra também sabia desde o começo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo demais antes de dizer que a mãe só queria proteger a filha, que não era papel dela se meter. A frase confirmava, sem querer, que proteção tinha sido o trabalho de várias pessoas durante muito tempo, enquanto eu vivia uma versão simplificada da minha própria casa. O que mais doeu não foi descobrir a duração. Foi entender que cada gesto de carinho dela, cada vez que segurou minha mão durante um jantar em família, cada beijo de boa noite nesses últimos meses, tinha acontecido depois que ela já sabia que eu não sabia de nada. Não eram mentiras isoladas. Eram camadas, construídas com cuidado, sustentadas por gente que eu confiava, ao longo de um tempo que já não cabia mais na palavra deslize. Naquela noite, sentado sozinho na varanda depois que todos dormiram, percebi que não estava mais procurando confirmar uma suspeita. Estava tentando entender havia quanto tempo eu tinha parado de viver o casamento real e passado a viver a versão editada dele. E essa pergunta, mais do que qualquer pix ou foto apagada, era a que eu não sabia se algum dia teria coragem de responder por completo. Na segunda-feira seguinte, tudo começou a desmoronar de uma vez, sem que eu precisasse forçar mais nada. Recebi uma mensagem de um número desconhecido, curta, sem assinatura. Você merece saber a verdade antes que continue assim. Junto, uma foto. A mesma selfie do carro branco que eu já tinha visto, só que com mais uma pessoa no enquadramento. Alguém que reconheci imediatamente como o marido da minha cunhada. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir processar direito. Não era só minha esposa e um desconhecido qualquer. Era alguém dentro do círculo mais próximo da minha própria família. Alguém que tinha sentado à minha mesa em quase todos os domingos do último ano, que tinha brindado no meu aniversário, que tinha carregado meu filho no colo em fotos de família. Liguei para minha cunhada, sem pensar direito nas palavras, e perguntei diretamente se o marido dela sabia de alguma coisa. O silêncio dela durou tempo suficiente para eu entender a resposta antes mesmo de ela falar. Disse com a voz quebrada que descobriu há meses que tinha brigado com o marido sobre aquilo, que ele jurou que só sabia por fora, que nunca esteve envolvido diretamente, mas a foto na minha mão dizia outra coisa. Foi então que as peças que eu vinha guardando separadamente começaram a se encaixar sozinhas, sem que eu precisasse forçar. O carro branco não era do instrutor de academia nenhum, era emprestado, ou talvez do próprio cunhado, usado como disfarce logístico. As terças-feiras de treino coincidiam quase sempre com dias em que ele tinha reuniões de trabalho fora, o tipo de álibi cruzado que só funciona quando duas pessoas treinam a mesma mentira. O nome estranho nos Pix, quando finalmente pesquisei mais a fundo, pertencia a uma conta que não era de um personal trainer nenhum, mas de um aplicativo de aluguel de quartos por hora, registrado sob um nome fantasia genérico o bastante para passar despercebido num extrato bancário. Minha esposa chegou em casa naquela noite sem saber que eu já tinha recebido a mensagem. Ela estava leve, contando alguma história boba sobre o trânsito, e por um segundo, olhando para ela rir daquele jeito tão familiar, quase consegui fingir que nada daquilo era real. Foi nesse momento que percebi, com uma clareza quase cruel, que essa era exatamente a sensação que ela devia ter treinado durante meses. A arte de parecer inteiramente presente enquanto vivia, ao mesmo tempo, em outro lugar completamente diferente. Não falei nada ainda. Coloquei meu filho para dormir, ajudei com o dever de casa, joguei uma partida de videogame bobo com ele antes de apagar a luz do quarto. Só depois, sentado na cozinha vazia, coloquei a foto na mesa entre nós dois. Ela olhou por um segundo, só um segundo, antes que qualquer máscara conseguisse voltar ao lugar. E nesse segundo, pela primeira vez em meses, eu vi exatamente quem ela era por baixo de tudo que tinha me mostrado até ali. Ela não chorou, não gritou. Apenas puxou a cadeira, sentou-se devagar e começou a falar num tom tão calmo que por um instante pareceu que estávamos discutindo qualquer assunto comum da casa. Foi assim, sem cenas, sem dramatização, que a verdade inteira finalmente veio à tona.
peça por peça, encaixando-se nos lugares exatos onde eu já tinha deixado espaço para elas. Tinha começado quase um ano antes, num jantar de família comum, um daqueles domingos que eu nem lembrava direito. Uma conversa que passou de inocente a íntima, sem que ninguém percebesse a linha sendo cruzada. Não foi o cunhado quem procurou ela, foi o contrário, segundo ela mesma admitiu, num momento de solidão que ela nunca soube explicar direito nem para si mesma. O que começou como mensagens tarde da noite virou os encontros de quinta-feira, sempre disfarçados de reuniões e treinos, sustentados por álibis emprestados um do outro como quem empresta ferramenta de vizinho. O carro branco era dele, usado justamente porque ninguém desconfiaria de um carro que já pertencia à família. As terças na academia nunca existiram como treino algum. Eram os quartos alugados por hora, pagos naquele nome fantasia genérico que eu tinha decifrado sozinho, escolhido exatamente por parecer banal demais para levantar suspeita no extrato. O GPS desligado às quintas não era economia de bateria. Era o único jeito de garantir que o histórico voltasse limpo, sempre no mesmo trajeto ensaiado de casa ao mercado. Minha cunhada descobriu por acaso, meses atrás, encontrando uma conversa no celular do próprio marido, e diante do impacto, escolheu proteger a irmã em vez de me alertar. Não por crueldade, mas pelo tipo de lealdade cega que existe entre irmãs que cresceram se cobrindo desde pequenas. Minha sogra soube pouco depois, arrastada para dentro do segredo sem ter pedido para carregar aquele peso, e escolheu o silêncio pensando, à sua maneira errada, que estava protegendo o casamento da filha em vez de destruindo o que restava dele. A foto no carro que meu filho tinha visto, o tio da academia que ele mencionou tão inocentemente naquele churrasco, não era imaginação de criança nenhuma. Era a única testemunha que não sabia que estava testemunhando algo errado. As mensagens apagadas do WhatsApp, a pasta de fotos removidas, o post apagado do Instagram, tudo fazia parte do mesmo esforço contínuo, cansativo, quase profissional, de manter duas vidas paralelas funcionando sem que colidissem. O que mais me atravessou não foi nenhum desses fatos isolados. Foi entender ali, sentado naquela cozinha, que cada gesto de carinho dela nos últimos meses, cada beijo de boa noite, cada mão segurando a minha durante o jantar de família, não era ausência de culpa, como eu supus por tanto tempo. Era o preço que ela pagava em silêncio todos os dias para continuar escolhendo ficar dentro de uma mentira que já tinha se tornado maior do que ela mesma sabia administrar. Ela perguntou, baixinho, o que eu ia fazer agora? Eu não tinha resposta pronta, e por uma vez isso não me incomodou. Levantei, apaguei a luz da cozinha e fui até o quarto do meu filho só para vê-lo dormindo, tranquilo, sem saber que o mundo dele tinha acabado de mudar sem barulho nenhum. Fechei a porta devagar, do jeito que se fecha algo que não vai mais ser reaberto.